Existem 7 mistérios no Apocalipse, e entender o livro inteiro depende deles. Não são detalhes escondidos, não são símbolos aleatórios. Eles são o esqueleto do Apocalipse, a estrutura que organiza cada visão, cada selo, cada julgamento e cada acontecimento final. Esses 7 mistérios explicam por que o Apocalipse começa com um livro que ninguém pode abrir. Por que as 7 igrejas são apresentadas antes de qualquer catástrofe? Por que os cavaleiros só agem sob permissão? Por que as 2 testemunhas formam uma representação profética? Porque a mulher e o dragão expõem a guerra por trás da história. Porque a marca não é apenas um número. E porque o milênio é uma etapa indispensável antes do desfecho final. Quando você entende esses 7 mistérios, tudo se encaixa. O livro deixa de parecer confuso, fragmentado ou estranho e se torna uma revelação clara, profunda, incrivelmente organizada. Hoje, vamos abrir esses 7 mistérios, um por um, e você vai perceber que o Apocalipse é muito mais lógico, espiritual e revelador do que parece. Primeiro mistério: o livro selado que ninguém podia abrir. Quando o Apocalipse começa a ser revelado a João, o texto não avança imediatamente para pragas, bestas ou catástrofes. O primeiro grande momento da visão é completamente diferente do que muitos imaginam. É uma cena que não envolve destruição, mas um tipo de tensão cósmica silenciosa. João descreve o trono no céu, cercado por seres que não são fáceis de conceber ou comparar a qualquer coisa terrena. O ambiente parece funcionar segundo leis próprias, onde luz, som e movimento têm uma qualidade quase viva. É nesse cenário que surge um dos elementos mais importantes de todo o livro. Um rolo escrito por dentro e por fora e selado com 7 selos, que está na mão do ser que reina sobre o trono. Este rolo não é apenas um documento simbólico. No contexto bíblico, ele representa algo como o registro oficial do plano de Deus para o mundo. No Antigo Oriente, rolos selados eram usados em contratos legais, decretos reais e documentos que continham informações decisivas. O que está em jogo no capítulo inicial do Apocalipse é, portanto, a execução definitiva da vontade de Deus para a história. Quando um anjo proclama em alta voz: "Quem é digno de abrir o livro e romper os selos?" A pergunta é mais profunda do que parece. Não se trata apenas de encontrar alguém capaz, mas alguém que tenha autoridade moral e espiritual para tocar no documento que governa o destino da criação. E a resposta é surpreendente. Ninguém. Nenhum ser espiritual, nenhum anjo, nenhum líder humano, ninguém no céu, na terra ou debaixo da terra se apresenta como digno. É por isso que João começa a chorar. Não por medo do fim, mas porque a ausência de alguém que pudesse abrir o livro significaria que a história ficaria suspensa. Nada avançaria. A justiça não seria aplicada. A restauração não aconteceria. O destino ficaria travado. É aqui que surge o primeiro mistério oculto do Apocalipse. O Apocalipse não começa com juízo, mas com um impasse. Não começa com catástrofe, mas com a busca por alguém digno de conduzir a história. E é nesse momento que aparece a solução inesperada. Um dos anciãos informa a João que há, sim, alguém digno, o leão da tribo de Judá, aquele que venceu. Só que quando João olha, ele não vê um leão. Vê um cordeiro que parece ter sido morto, mas que está vivo. Esse detalhe é fundamental. O Apocalipse revela que a autoridade sobre o destino final da humanidade não está nas mãos de alguém que conquistou poder pela força ou pela guerra, mas de alguém que venceu através do sacrifício e da entrega. O poder para abrir o livro não vem da dominação, mas da redenção. E esse é o ponto central do primeiro mistério. Enquanto muitos enxergam o Apocalipse como um livro de caos e destruição, o texto apresenta algo diferente. O futuro só se desdobra
porque alguém foi considerado digno, e essa dignidade não está baseada em força, mas em caráter, entrega e vitória moral. O Cordeiro, então, toma o livro, e a partir desse momento, o restante do Apocalipse começa a se desenrolar. Selos, trombetas, julgamentos e eventos finais só se sucedem porque essa autoridade foi concedida ao Cordeiro. O que esse mistério revela é simples e profundo ao mesmo tempo. O Apocalipse é menos sobre o colapso do mundo e mais sobre quem conduz o destino do mundo. Ele mostra que a história não é uma sequência aleatória de eventos. Existe um documento, um plano, um controle. E existe alguém que governa o desenrolar desse plano, não pela força bruta, mas pelo valor daquilo que fez. Esse é o primeiro grande mistério oculto do Apocalipse. O centro da visão não é o caos futuro, mas a autoridade legítima de quem conduz o futuro. Segundo mistério, as 7 igrejas como mapa espiritual do fim. Ao avançarmos pelo início do Apocalipse, João não é levado imediatamente para cenas de destruição global. Antes de qualquer evento cósmico, ele recebe mensagens específicas destinadas a 7 comunidades reais da Ásia Menor. Para muitos leitores, essas mensagens são apenas orientações pastorais locais ou advertências pontuais para igrejas do primeiro século. Mas, dentro da estrutura literária do Apocalipse, elas cumprem um papel muito mais profundo. Funcionam como um mapa espiritual que prepara o leitor para todo o restante do livro. Esse é o segundo mistério oculto. As mensagens às 7 igrejas não são apenas cartas. Elas são a introdução interpretativa do Apocalipse. O conteúdo que virá depois, selos, trombetas, julgamentos e visões, só faz sentido completo quando visto à luz dessas 7 descrições espirituais. Cada uma das igrejas representa uma condição específica encontrada entre os cristãos do primeiro século: perseverança, distração, acomodação, fidelidade, fragilidade, resistência e crise espiritual. Mas, ao mesmo tempo, essas condições são apresentadas de forma tão abrangente que ultrapassam o momento histórico. O texto não descreve apenas aquelas igrejas, mas tipos recorrentes de comunidades espirituais e, em certa medida, estados internos de qualquer pessoa que tenta seguir a fé ao longo dos séculos. Esse é o ponto que transforma as cartas em algo maior do que mensagens locais. O Apocalipse começa identificando como os seres humanos, mesmo dentro da fé, reagem a um mundo em transição. Antes de apresentar a batalha final entre o bem e o mal, o autor mostra que existe uma batalha interior, a oscilação constante entre fidelidade e apatia, coragem e medo, compromisso e neutralidade. E é aqui que surge o segundo mistério. As 7 igrejas funcionam como diagnóstico espiritual da humanidade, antes do desenrolar dos eventos finais. Elas apresentam 7 posturas possíveis e mostram como cada uma delas influencia a maneira como alguém enfrentará as tensões e as revelações apresentadas nos capítulos seguintes. Outro detalhe importante é a estrutura repetitiva das cartas. Todas começam com uma apresentação de Cristo, seguida de uma avaliação, depois uma exortação e, por fim, uma promessa. Essa estrutura cria um padrão literário que prepara o leitor. O Apocalipse será um livro que alterna entre revelação, avaliação e promessa do começo ao fim. As descrições de Cristo em cada carta também servem como uma espécie de guia interpretativo. Em uma igreja, ele é apresentado como aquele que tem as 7 estrelas. Em outra, como aquele que tem a espada afiada. Em outra, como aquele que tem olhos como chama de fogo. Essas imagens não são aleatórias. Elas aparecem novamente ao longo do livro, servindo como marcadores visuais que ajudam o leitor a reconhecer quem está no controle, mesmo quando as visões se tornam intensas ou simbólicas demais. Por isso, compreender essas cartas é essencial.
Elas estabelecem a lógica espiritual do restante do texto. O Apocalipse não mostra apenas o que acontece no mundo exterior, ele mostra como as pessoas reagem internamente aos desafios do tempo. O livro inteiro pode ser lido como a trajetória de uma humanidade dividida entre esses 7 padrões espirituais, cada um com suas forças, fragilidades e escolhas. O segundo mistério oculto, portanto, é que o Apocalipse não começa descrevendo o colapso do mundo, mas o estado espiritual de quem vive no mundo. Antes das catástrofes, o livro apresenta uma pergunta implícita: como cada tipo de pessoa enfrentará o que está por vir? As 7 igrejas são uma espécie de mapa, não geográfico, mas moral e espiritual, que prepara o leitor para compreender o desenvolvimento dos acontecimentos finais. Assim, o Apocalipse apresenta seu ensinamento fundamental. Não é possível interpretar o fim sem entender o estado interior de quem caminha em direção a ele. Terceiro mistério: o quarto cavaleiro e a dinâmica da permissão. Quando os selos começam a ser abertos, as visões se tornam mais conhecidas do público em geral. Os 4 cavaleiros do Apocalipse aparecem com força simbólica, representando ciclos recorrentes da história humana: conquista, guerra, escassez e morte. Mas, entre eles, um se destaca por causa do impacto que provoca na percepção de quem lê. O cavaleiro montado em um cavalo esverdeado, associado à morte, acompanhado pelo Hades. Este é o terceiro mistério oculto do Apocalipse. O quarto cavaleiro não age sozinho, ele age sob permissão. Há um detalhe textual que muitas vezes passa despercebido. Quando os primeiros selos são abertos, cada cavaleiro recebe algo: autoridade, espada, balança ou permissão. Nenhum deles surge impondo seu próprio poder. Cada ação é limitada, concedida e supervisionada. O quarto cavaleiro, em particular, não é descrito como um agente autônomo que espalha destruição por vontade própria. Ele recebe autoridade sobre a 4ª parte da terra, um limite específico, definido e controlado. Esse detalhe altera completamente a interpretação do símbolo. A imagem do cavalo esverdeado não representa um caos desgovernado. Ela descreve a fragilidade contínua da vida humana, que sempre conviveu com doenças, mortes inesperadas, colapsos sociais e crises que lembram o leitor de que o mundo é instável. Mas, dentro da visão, essa instabilidade não opera como força independente. Ela é limitada e enquadrada dentro do desenrolar do plano que já estava no livro selado. A compreensão desse ponto muda o foco da narrativa. Alguns leitores interpretam os cavaleiros como entidades que trazem destruição por iniciativa própria, ou como forças cósmicas que escaparam a qualquer controle. Mas o texto não apresenta assim. Ele deixa claro que cada cavaleiro age depois que um selo é aberto. Ou seja, o movimento deles depende de algo que acontece no trono, não na terra. O mistério aqui é simples e profundo. Os cavaleiros não são protagonistas, eles são consequências. O quarto cavaleiro, associado à morte, não inaugura algo totalmente novo no mundo, mas intensifica aquilo que já existe: vulnerabilidade, mortalidade, doenças, violência e colapsos. O Apocalipse não está apresentando um novo tipo de ameaça, mas está revelando a dinâmica espiritual por trás das crises históricas que sempre marcaram a humanidade. É essencial observar também o modo como o Hades acompanha o cavaleiro. O texto não diz que eles são iguais ou que têm o mesmo nível de autoridade. O Hades segue após ele, como se representasse o efeito secundário natural da ação do cavaleiro. Isso reforça que a imagem é simbólica, explicando processos do mundo real que o leitor já conhece. A morte é uma consequência constante na história humana, e o sepultamento, ou o destino final, acompanha essa realidade. Esse terceiro mistério, portanto, não está na aparição do cavaleiro,
mas na maneira como ele aparece. O texto não descreve a morte como um poder absoluto ou soberano, mas como algo que age em limites definidos, dentro de uma estrutura que já estava decretada no livro. A morte não guia a narrativa, ela apenas caminha dentro dela. Isso leva a uma conclusão interpretativa importante. O Apocalipse não apresenta um universo em descontrole, mas um universo ordenado, mesmo quando parece caótico. O quarto cavaleiro mostra que o sofrimento humano, embora real, não atua como força independente. Ele aparece no texto como parte de um processo que revela a fragilidade do mundo, não como um ente com autoridade própria. O mistério oculto está justamente nessa tensão entre a aparência de caos e o controle invisível que a narrativa descreve. O Cavaleiro da Morte simboliza aquilo que a humanidade teme e enfrenta, mas o texto literário reforça que nada disso ocorre por ruptura da ordem, e sim dentro de limites determinados, limites que fazem parte do desenrolar de um plano maior. Assim, o terceiro mistério não é sobre o cavalo esverdeado ou sobre a figura da morte em si, mas sobre a estrutura de autoridade que o texto descreve. O Apocalipse revela não apenas o que acontece na Terra, mas quem permite, quem limita e quem conduz cada etapa do processo. Quarto mistério: as duas testemunhas e a lógica da representação. Entre as visões mais simbólicas do Apocalipse, poucas geraram tantas interpretações quanto a figura das duas testemunhas. Elas aparecem de maneira repentina no meio da narrativa, atuam com autoridade extraordinária e, depois de um período de impacto sobre a Terra, são mortas, expostas e, finalmente, retomam vida diante de todos. O mistério não está apenas em quem elas são, mas em como e por que o texto decide apresentá-las dessa forma. Este é o quarto mistério oculto. As duas testemunhas não são introduzidas como indivíduos isolados, mas como uma representação dupla, que sintetiza a função profética ao longo de toda a história bíblica. Para entender isso, é necessário observar a estrutura literária em que elas surgem. A cena das testemunhas está inserida em uma sequência de interrupções narrativas que aparecem ao longo do Apocalipse. Essas interrupções não fazem a ação parar. Elas funcionam como cortes de câmera, trazendo camadas explicativas enquanto a narrativa principal avança. As duas testemunhas fazem parte desse tipo de recurso. Quando o texto as apresenta, ele não se preocupa em nomeá-las. Em vez disso, oferece descrições simbólicas. Elas são chamadas de duas oliveiras e dois castiçais que estão diante do Senhor. Esses termos remetem diretamente a um contexto do livro de Zacarias, onde oliveiras e castiçais representam agentes levantados por Deus para cumprir tarefas específicas em momentos decisivos da história. A escolha de representar as testemunhas como oliveiras e castiçais indica que sua identidade principal não está em suas características individuais, mas em sua função. Elas assumem um papel duplo. Primeiro, representam a proclamação da mensagem. Segundo, representam a confrontação com o poder opressivo que domina o mundo. Essa duplicidade é essencial para entender o mistério. Ao longo de toda a Bíblia, a ação profética costuma aparecer em forma de dupla confirmação, como se a autoridade da mensagem fosse reforçada sempre que ela viesse acompanhada de duas testemunhas, duas vozes, duas confirmações. Não é à toa que o testemunho é um conceito jurídico e comunitário, nunca individual. O Apocalipse utiliza essa estrutura para apresentar algo maior do que duas figuras históricas. Ele revela um padrão. O testemunho profético sempre se manifesta em dupla, representando não apenas indivíduos, mas a continuidade da mensagem contra forças que tentam silenciá-la. Outro ponto significativo é a maneira como as testemunhas exercem autoridade. Elas realizam atos que remetem a episódios clássicos do Antigo Testamento: fechar o céu para que não chova, transformar água em sangue e ferir a terra com pragas.
Essas ações ecoam os relatos de Elias e Moisés, figuras que simbolizam, respectivamente, o profetismo e a legislação. Isso não significa que as testemunhas sejam literalmente esses personagens, mas que elas carregam o arquétipo dessas funções: advertir, confrontar e evidenciar justiça diante de um sistema que resiste a qualquer revelação divina. A morte das testemunhas também carrega um simbolismo importante. A exposição pública de seus corpos e a celebração de seus opositores representam o colapso temporário da voz profética no mundo, algo que sempre ocorreu em períodos de crise, perseguição e fechamento espiritual. A ressurreição e a ascensão das testemunhas, no entanto, não simbolizam apenas vitória, mas o retorno da autoridade que parecia perdida. É como se o texto dissesse que a mensagem pode ser silenciada por um tempo, mas não pode ser apagada definitivamente. Esse ciclo de atuação, morte, silenciamento e restauração reflete a lógica do livro. Os poderes do mundo podem parecer dominantes em determinados momentos, mas sua autoridade é limitada e temporária. A presença das duas testemunhas funciona como lembrete disso. O quarto mistério, portanto, não se concentra em descobrir quem são as duas testemunhas em termos de identidade biográfica, mas em observar como elas desempenham a função profética dentro da estrutura do Apocalipse. Elas representam uma continuidade histórica e espiritual, um duplo testemunho que atravessa gerações e que ressurge sempre que a mensagem precisa ser reafirmada. Assim, o mistério não está na curiosidade sobre quem seriam, mas na percepção de que elas sintetizam o modo como a mensagem divina se manifesta, em dupla, com autoridade, enfrentando resistência e reaparecendo, mesmo depois de períodos de aparente derrota. Quinto mistério: o dragão e a mulher. A luta que não começa na Terra. O capítulo em que surge a imagem do dragão perseguindo a mulher é, talvez, um dos momentos mais simbólicos do Apocalipse. A cena rompe completamente com a sequência anterior e introduz uma visão que parece operar em outra camada de realidade. O leitor deixa de observar eventos terrenos ou consequências históricas e passa a assistir a uma espécie de drama cósmico que antecede, sustenta e explica o conflito visível do mundo. Este é o quinto mistério oculto. O conflito entre o dragão e a mulher não começa na Terra. É um conflito que o Apocalipse descreve como prévio à própria história humana. O texto apresenta uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas. Essa representação visual é construída a partir de símbolos que aparecem ao longo de toda a Bíblia: luz, astros, 12 elementos e maternidade. Ao mesmo tempo, surge um dragão de cor vermelha, com múltiplas cabeças e chifres, uma imagem que remete ao acúmulo de poder, força e oposição. A cena, porém, não é apenas visual. Ela carrega uma estrutura teológica e literária profunda. O primeiro ponto importante é a posição da mulher. Ela não é apresentada como uma figura fragilizada, mas como alguém inserida em uma estrutura de autoridade cósmica. Seus símbolos são de ordem, continuidade e propósito. Sol, lua e estrelas representam movimentos regulares, ciclos e estabilidade. O dragão, por outro lado, representa ruptura, instabilidade e ataque. A perseguição descrita não é resultado de um evento político, social ou histórico específico. O texto não aponta para um reino humano ou uma figura terrestre. A cena está situada em um plano cosmológico, onde a mulher representa a linhagem escolhida e o dragão, a força que sempre buscou interromper essa linhagem. É como se o Apocalipse revelasse que aquilo que se manifesta na história humana é apenas a superfície de um conflito muito mais antigo. Esse é o mistério central. O Apocalipse apresenta a narrativa do dragão e da mulher como pano de fundo de toda a história bíblica. O texto está dizendo
que o conflito espiritual não começa em eventos do fim, mas percorre todo o desenvolvimento da humanidade. Outro ponto significativo é a maneira como o dragão tenta impedir o nascimento da criança que a mulher está prestes a dar à luz. Essa criança é descrita como alguém destinado a governar com autoridade. Mais uma vez, o texto não nomeia diretamente, mas utiliza linguagem que remete a salmos, profecias e figuras messiânicas. O dragão atua como agente de interrupção, a mulher como portadora de continuidade. Quando a criança é arrebatada para um lugar seguro e a mulher foge para o deserto, o leitor observa uma estrutura literária já conhecida no Apocalipse: a alternância entre ameaça e preservação. Não há aqui uma vitória definitiva, nem uma derrota final. Existe um deslocamento do conflito. A cena, portanto, não descreve uma batalha final, mas oferece uma explicação panorâmica. O conflito espiritual que aparece nos eventos do Apocalipse é a continuação de um antagonismo que atravessa gerações, representado pela tensão entre preservação e oposição. O deserto, onde a mulher é protegida, não representa abandono, mas preparação. Ele já desempenhou esse papel em outras narrativas bíblicas, lugar de refúgio, transição e reorganização. O dragão, frustrado em interromper o propósito, redireciona sua fúria, algo que o texto retoma posteriormente, mostrando que a ameaça se desloca, mas não desaparece. Esse quinto mistério revela que, para o Apocalipse, a história humana não pode ser interpretada isoladamente. Os conflitos visíveis, guerras, crises, instabilidades, são apresentados como camadas secundárias de uma tensão anterior, que o texto remonta a uma realidade espiritual anterior ao tempo. A figura da mulher não é apenas um personagem. Ela representa a continuidade da promessa, enquanto o dragão representa a tentativa constante de interromper essa continuidade. A cena é menos sobre personagens individuais e mais sobre estruturas simbólicas que explicam o pano de fundo do restante do Apocalipse. O mistério oculto aqui é a mudança de perspectiva. O leitor deixa de observar eventos do mundo e passa a entender que há uma narrativa mais ampla que molda tudo o que virá depois. A perseguição nos capítulos posteriores, a ascensão de poderes opressores e até a resistência descrita pelo texto se tornam compreensíveis à luz dessa visão. Assim, o quinto mistério apresenta a chave para entender as tensões do restante do livro. O Apocalipse interpreta o presente como reflexo de um conflito que antecede o próprio tempo. Sexto mistério: a marca que não é apenas um sinal. Entre todos os elementos simbólicos do Apocalipse, poucos foram tão discutidos quanto a chamada marca, associada à figura da besta. O tema atravessa gerações, desperta hipóteses, teorias e especulações modernas. Mas, ao observar o texto literário com atenção, o mistério não está na forma da marca, no número ou no gesto físico. O mistério está na função que a marca desempenha dentro da estrutura do Apocalipse. O sexto mistério oculto é este: a marca não é apresentada como um objeto tecnológico, mas como um mecanismo de pertencimento. Ao longo do livro, o Apocalipse trabalha constantemente com contrastes entre dois grupos: aqueles que pertencem ao Cordeiro e aqueles que pertencem à besta. Essa distinção não é construída a partir de critérios materiais, mas a partir de critérios simbólicos de identidade. Assim como existe a marca da besta, existe também um selo aplicado aos servos do Cordeiro nos capítulos anteriores. Esses dois selos funcionam como contrapontos literários. O texto apresenta a marca não como algo criado de forma isolada, mas como resposta e imitação do selo divino. O conceito é centrado na ideia de identificação, algo que distingue, separa e revela o alinhamento de cada grupo. A marca, portanto, não opera como dispositivo de controle externo, mas como sinal visível de um posicionamento interior já escolhido. Outro ponto importante é que a marca é descrita em duas regiões específicas: na testa
e na mão. Essa escolha literária não é aleatória. Na tradição bíblica, testa e mão representam pensamento e ação, mente e prática. A ideia é clara. Não se trata apenas de um símbolo externo, mas de uma adesão completa, intelectual e prática, aos valores de um sistema que se opõe ao propósito divino. Isso posiciona a marca dentro do contexto simbólico de todo o Apocalipse. Assim como os selos divinos representam proteção e pertencimento, a marca representa o oposto: alinhamento a uma estrutura de poder que domina, controla e influencia comportamentos sociais e econômicos. A relação com o comércio, por exemplo, não aparece como instrumento de vigilância tecnológica, mas como mecanismo de exclusão social. O texto descreve que aqueles sem a marca enfrentam restrições econômicas, o que sugere que a marca não é apenas um sinal, mas uma forma de participação em um sistema que condiciona sobrevivência e privilégio a uma determinada forma de lealdade. A menção ao número do homem, associado ao cálculo da marca, também é frequentemente interpretada de forma literal, mas dentro do contexto literário do Apocalipse, o número funciona como símbolo de imperfeição ou de incompletude, algo que tenta imitar a autoridade, mas nunca alcança plenitude. A marca, portanto, não é primariamente sobre numerologia, mas sobre uma tentativa de ocupar o espaço da autoridade legítima. Esse é o centro do sexto mistério. O texto está descrevendo um sistema de pertencimento baseado em lealdade, não um objeto físico isolado. A marca identifica quem adere a um modelo de poder que exige conformidade em troca de estabilidade social e econômica. Esse mecanismo aparece ao longo de toda a narrativa apocalíptica. A marca não existe sozinha. Ela faz parte de uma estrutura composta por propaganda, autoridade política, influência cultural e controle econômico. O Apocalipse não apresenta a marca como o início do sistema, mas como o símbolo final de um processo de alinhamento progressivo. Ao entender isso, a marca deixa de ser um detalhe isolado e se torna um elemento dentro de uma lógica maior: a disputa por lealdade. O texto inteiro do Apocalipse se organiza em torno desse contraste: quem pertence ao Cordeiro e quem pertence à besta. E a marca é o símbolo literário máximo dessa pertença. Assim, o mistério oculto não está na forma da marca, mas no que ela representa na estrutura narrativa. Uma escolha de identidade, reforçada por um sistema que recompensa a conformidade e penaliza a divergência. Esse sexto mistério redefine o que se entende sobre a marca no Apocalipse, não como um código isolado, mas como expressão de lealdade e participação em um sistema que se opõe aos valores centrais do livro. Sétimo mistério: o milênio e a última porta fechada. O Apocalipse avança para seu desfecho, com uma série de cenas que alternam entre encerramento e reinício. Entre elas, o chamado milênio ocupa uma posição central, não apenas por causa da duração simbólica, mas porque funciona como um intervalo narrativo que reorganiza a lógica do livro. Mais do que um período cronológico, o milênio é apresentado como uma fase de transição, delimitada, observada e controlada. Este é o sétimo mistério oculto. O milênio não é o fim da história. É a preparação para a última decisão sobre o destino do mal. O texto descreve que, após uma sequência de eventos de grande escala, ocorre um encarceramento temporário do dragão. Esse aprisionamento não é acidental, tampouco definitivo. É um período específico, com começo e fim determinados, cuja função é criar uma pausa na atividade enganadora do mal. Essa pausa oferece um contraste claro. O que acontece quando a influência do mal é retirada do cenário? O Apocalipse usa o milênio para responder a essa pergunta. Durante esse período, a narrativa se concentra na ideia de restauração e ordem. Tronos são estabelecidos, autoridade é delegada e uma forma de governo justo se manifesta. No texto,
Essa fase funciona como uma espécie de contraponto aos sistemas anteriores dominados por opressão e corrupção. Mas o ponto crucial, e muitas vezes ignorado, é que o milênio não elimina o mal. Ele apenas restringe seu alcance. Essa restrição temporária prepara a cena para algo maior: a avaliação definitiva sobre a natureza do mal e sua persistência. Aqui está o núcleo do mistério. O milênio é apresentado como demonstração literária de que, mesmo após um período de ordem e justiça, decisões morais ainda precisam ser tomadas. Por isso, ao final desse período, o texto descreve a soltura do dragão, não porque sua força seja necessária, ou porque o caos precise retornar, mas porque essa soltura é a última etapa do processo de avaliação. Essa libertação temporária tem dois efeitos literários importantes. Primeiro, ela cria uma separação final entre o que é apenas estabilidade externa e o que é convicção interna. Segundo, ela expõe a verdadeira natureza do mal, que volta a agir de maneira imediata assim que a restrição é removida. O Apocalipse mostra, portanto, que o mal não é apenas resultado de circunstâncias. Seu comportamento permanece consistente mesmo após períodos de ordem. Essa etapa conduz ao julgamento final, mas não como um momento repentino ou arbitrário. O julgamento surge como conclusão lógica da sequência narrativa. O texto demonstrou o impacto do mal ao longo da história humana, mostrou seu caráter opositor no plano espiritual, limitou sua ação durante o milênio, revelou sua intenção após a libertação. A sentença que vem depois não é apresentada como intervenção inesperada, mas como etapa natural de uma avaliação completa. O milênio, assim, não é o clímax do Apocalipse, mas a última preparação. Ele funciona como porta intermediária entre os eventos históricos e o estado definitivo. O dragão é solto, age e é finalmente derrotado de forma irreversível. Em seguida, ocorre o que o texto chama de novo céu e nova terra, uma etapa que não tem retorno nem reinício. O sétimo mistério revela, então, que o milênio é menos sobre cronologia e mais sobre estrutura narrativa. Ele demonstra que o mal não é eliminado simplesmente pela imposição de ordem externa. Evidencia que, mesmo em circunstâncias controladas, permanece uma tensão que precisa ser resolvida definitivamente. Mostra que o Apocalipse constrói sua argumentação em camadas: exposição, confronto, limitação, teste final e encerramento. Assim, o milênio é a última porta antes do desfecho final, um espaço que permite ao texto mostrar, pela última vez, a diferença entre ordem temporária e transformação definitiva. Somente depois dessa etapa é que o Apocalipse apresenta sua cena final, onde o mal não é mais restringido nem tolerado, mas extinto, e a narrativa passa da história para o estado permanente. O sétimo mistério, portanto, é a compreensão da função do milênio como elemento de transição, teste e preparação literária para o fechamento completo do conflito iniciado muito antes dos eventos finais. Ao reunir esses 7 mistérios, o Apocalipse deixa de ser apenas um livro sobre o fim e se revela como a construção de um propósito. Cada visão, cada símbolo e cada conflito apontam para a mesma direção: o caminho que conduz ao reino de Cristo. Não é apenas a história terminando, é a história chegando onde sempre esteve destinada a chegar. O Apocalipse não descreve caos, ele descreve conclusão. Não mostra um mundo desmoronando, mas um mundo sendo preparado para o governo final daquele que venceu. E quando esses mistérios se alinham, enxergamos o texto como ele realmente é: uma narrativa que atravessa eras e converge em um único ponto: o estabelecimento definitivo do reino de Cristo. Se esse vídeo fez você enxergar o Apocalipse com mais clareza e profundidade, não pare por aqui. Este canal é um espaço para quem quer entender a Bíblia de forma séria, visual e completa.
sem superficialidade e sem atalhos. Então inscreva-se e ative as notificações para acompanhar os próximos capítulos desta série de estudos bíblicos. Aqui, cada história, cada profecia e cada mistério ganham vida diante dos seus olhos. E eu te espero no próximo vídeo para continuar explorando tudo aquilo que a Bíblia ainda tem a revelar.